Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula sobre podcast todo sábado, 10 horas da manhã. E não só aqui no meu canal, né? No canal do YouTube, Duda Garbi. Também no Spotify, dá para encontrar, se você já estiver vendo a gente no Spotify. Te inscreve aí, segue para poder receber a notificação do nosso conteúdo que a gente sobe todo sábado, 10 horas da manhã. Mas claro, fica na plataforma para você curtir a todo instante. Eu tô aqui com o Rafael Barlesi, meu parceiraço nessa empreitada. Tamo junto, Rafa. Ó, hoje a aula é sobre o quê? Me ajuda. Cara, hoje a aula a gente vai falar sobre um cara que pega o motor da vida, que é o coração, depois que ele dá aquela brecada e consegue fazer toda essa reabilitação. Ou seja, o Vinícius Peringer, ele é especialista, faz 21 anos que ele trabalha com reabilitação cardíaca. Reabilitação cardíaca, essa é a aula de hoje. Essa é a aula de hoje. Ele vem desmistificar muitas coisas pra gente aqui, principalmente o uso do exercício como um método terapêutico. Muita gente tem medo, né? Ah, pô, fiquei frágil, não posso fazer exercício. Não. Ele faz isso e faz muito bem, vai ensinar a gente como usar o exercício para voltar à vida, voltar a funcionar. E eu quero até aproveitar, Rafa, e perguntar também as coisas um pouco antes, de prevenção, assim, né? Eu acho que ele vai ter toda essa bagagem para nos passar, sem dúvida. Porque, enfim, acho que a gente sempre fica com medo, né? De tipo, sei lá, o cara fazendo exercício, tipo, será? Tá batendo, Eu acho que todos esses assuntos hoje vão ser muito bons pra gente poder trocar uma ideia com o Vinícius. Como é que é o sobrenome dele? Peringer. Tá, o doutor, né? Porque o homem sabe tudo. Cara, ele é instrutor da American Heart Association, ele é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva e ele também é mestre em saúde e cardiologia. E aqui no Centro do Movimento da PUC, onde nós estamos. Claro. Aliás, Centro do Movimento da PUC é um dos nossos parceiros. Baden, torrefação de cafés especiais. Vivari Sleep Center, durma num colchão da Vivari, aí tu vai ver o que é dormir, né? Cienza, faça seus manipulados com a gente. Armazém Box 18, passa lá no Armazém Box 18 para, enfim, ter boas conversas. Hoje mesmo, Starta, somos especialistas em transformar processos complexos em jornadas simples, seguras e escaláveis. Que timaço a gente tá aqui no Uma Aula Sobre, que vai para a vinheta e volta com a aula de hoje. Então fique por aí, a gente volta já. Agora sim, depois da vinheta, vamos dar as boas-vindas para o nosso especialista de hoje. Aliás, eu vou fazer com que o Rafa dê as boas-vindas para o Vinícius, que não quer ser chamado de doutor, porque gosta muito mais desse momento mais descontraído. A gente está aqui na sala de quem está escutando, ouvindo a gente, tomando um café, né, compartilhando o sofá. Então, é o Vinícius Peringer mesmo. Mas é importante ressaltar que esse cara, além de fisioterapeuta, ele é especialista em fisioterapia esportiva. Ele também é especialista em terapia intensiva do adulto, instrutor do American Heart Association, que é muito importante, que é o assunto que a gente vai falar aqui, e mestre em saúde e cardiologia. Vinícius, seja muito bem-vindo. Eu gosto de aplaudir as pessoas. Em primeiro lugar, é um prazerzaço aí estar com vocês. Obrigado, bem. Compartilhar um belo bate-papo, né? A gente conseguir trazer um assunto que causa vamos ser bem direto, causa um certo medo, causa uma certa aflição, mas existe um caminho muito legal, muito interessante e que eu vivo na prática diária, dentro de uma clínica, dentro de um serviço hospitalar até, que esse caminho da retomada pós, já podemos falar direto aqui, né? Pós eventos cardíacos ou o famoso infarto, ele tem um caminho do bom retorno físico, ou bom retorno à função e até coisas relacionadas a bons esportes, novamente, que é um caminho muito interessante, muito legal de se trilhar. E desmistificar isso, né, Vinícius? Porque as pessoas, quando elas têm algum evento cardíaco, infarto, no caso, que são basicamente as pessoas que tu tá trabalhando lá, elas acreditam que o coração agora tá frágil e tem que tomar todo o cuidado do mundo, não pode mais fazer nada. Então, a vinda tua aqui justamente para mostrar essa nova jornada. Tá fraco o coração mesmo? Não pode mais fazer nada? Como é que funciona isso? Sabe que é muito interessante essa pergunta, né? Os caminhos são diversos, tá? Existe sim o coração que sofreu muito por um evento agudo, ou a doença coronariana, um infarto, e ele sim sofreu como um músculo que ele é, e ele precisa de um cuidado, de uma reorganização e até mesmo de um descanso.
mas sabe que o caminho traçado pelo exercício após a correção do evento, seja essa correção do evento por via hemodinâmica, que a gente chama que é o cateterismo, o famoso cateterismo, o stent, que todo mundo ouve falar, por via medicamentosa, que é o tratamento clínico com remédios, ou por via cirúrgica, que é o nome bonito é CRM, a revascularização do miocárdio, a famosa ponte. E depois desse evento agudo, a correção feita, eu me atrevo a dizer que às vezes é mais seguro proporcionar e oferecer a ferramenta, o remédio chamado exercício, após o evento e após a correção, do que lá atrás. Quando às vezes a pessoa nem sabia que tinha algum risco em cima das suas coronárias, daquelas artérias, aqueles vasos que irrigam o coração. Então, por vezes, é mais seguro. E sim, o exercício ele é uma opção terapêutica extremamente validada, extremamente potente. Antes de nós entrarmos a fundo na reabilitação disso, de fato há uma preocupação hoje em dia, assim, de cada vez mais e acho que esse podcast veio muito também por isso. Assim, eu tenho percebido pessoas da nossa idade, de 40 anos, e um pouco mais, um pouco menos, preocupados com o seu bem-estar, com envelhecer bem, etc e tal. E, cara, eu tenho notado muitos eventos cardíacos, né? As pessoas têm infartado, né? Não quero entrar em polêmica. Porém, os eventos cardíacos hoje, eles de fato aumentaram ou está sendo mais noticiado? Sabe, Duda, eu vou te responder com uma pergunta. Por favor. Tem ideia de quantas pessoas no Brasil, o desfecho mais duro, tá? Sem apavorar ninguém aqui. Quantas pessoas no Brasil morrem por doenças relacionadas ao coração por ano? Tô falando só de Brasil. Não tenho ideia. Nem chuta. Hoje de manhã eu olhei. 378 mil pessoas foram a óbito por eventos cardíacos. Diversos eventos, diversos tipos de patologia. Então é um número muito expressivo. É grande. E quantas pessoas sofrem o evento, seja ele um infarto, ou outras comorbidades do coração, que não morrem, que têm uma segunda chance, uma nova etapa para correr, dar uma nova oportunidade de vida. São aos milhões. Milhões. Aí eu já estou falando de mundo. Em termos de Brasil, a gente quase triplica esse número. Eu não tenho o número oficial. Hoje eu olhei o evento duro. Sim. 370... A perda de pessoas. 378 mil pessoas. Hoje é dia 9 de dezembro. Nós estamos gravando no dia 9 de dezembro de 2020. Desculpa, né? Não, mas não tem problema. Até o dezembro de 25, então, tivemos 370 mil pessoas. O Rafa, né, um expert em saúde também. Duda, é o evento que mais acomete o brasileiro e a população mundial, as doenças do coração. E como que a gente pode oferecer uma terapêutica, no meu caso, o recuperar a função, o oferecer a estratégia de exercício enquanto uma opção terapêutica. Isso é maravilhoso, sabe? Eu até me brilho os olhos, há 20 anos fazendo isso, mais até, me brilho os olhos. Então, como uma condição de saúde tão grave pode dar uma nova oportunidade e, às vezes, até sair de um ponto de partida para um nível acima, melhorar. Que loucura, velho. É maravilhoso. Não, a minha pergunta vai muito eu acho também, né? As pessoas vão ficando mais velhas e também vão se preocupando mais com não só eventos cardíacos, com qualquer tipo de doença. Eu fugi da tua pergunta, né? Que eu tomei um outro caminho. Tangenciou-a. Quem tem mais músculo morre mais tarde, morre melhor. Quem tem mais músculo morre mais tarde, morre melhor. Tá. Ou seja, músculo é vida. Músculo, eu sou fã da atividade de reforço muscular, a musculação, o treino funcional enquanto estratégia de reforço muscular, o treino resistido. Ter mais músculo é literatura, tá? Não vou trazer literatura aqui hoje, né? Mas é literatura muito bem embasada. Então, ter músculo salva e prolonga a vida. Então, buscar a saúde, como o jovem vai para uma academia,
Pode ser por ambição estética, sim, pode ser por ambição estética, e é maravilhoso. Mas a gente vê a meia-idade e o idoso frequentando os grandes centros de treinamento, de reforço muscular, de exercício, seja ele qual for. E até eu chuto em dizer que esse exercício, para o idoso, enquanto para o jovem ele é muito bacana, tem um benefício maravilhoso, para o idoso ele é fundamental. Porque ele previne qualquer doença. Ele minimiza qualquer acometimento relacionado à patologia, à doença. Então, ter músculo talvez seja um dos grandes remédios que a gente possa tomar. Então, estar bem preparado, né? Estar bem treinado. Ter um condicionamento aeróbico excepcional e ter uma boa condição muscular é fundamental. Acho que esse é o primeiro bom aviso. Exatamente. Não, esse número surpreende, né? Porque por muitas vezes a gente vê, exemplo, a gente viveu um momento pandêmico e esse número aí, ele pode ter se refletido muito em questão aguda na pandemia, mas tu falaste de uma coisa crônica. Ano após ano, são 300 e poucas mil pessoas morrendo, né? Quase 400 mil pessoas. Está na página da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é uma grande associação que fala sobre isso. Gente pra caramba, hein, velho? E aí, Vinícius, os que não morrem e há a possibilidade dessa segunda chance, a gente não tem um número preciso, certo? Mas como se dá o pós-infarto, por exemplo? Tá, o pós-infarto, né? Então, sempre a gente pensa no infarto, aquele evento super agudo, de dor no peito, de desconforto ou de algum outro sintoma. O braço dormente. Pode ser o braço dormente, pode ser uma dor epigástrica, pode ser uma dor que se reflete lá nas costas, mas geralmente aquela dor em aperto, a dor com dificuldade, como se tivesse uma prensa em cima do tórax. Tá. Eu sinto que tem uma pata de elefante apertando meu centro do tórax. Acho que é até legal também saber quais são as... Legal. Né? Esse é um sintoma bem claro. Os sintomas eles podem se confundir com outros sintomas. Isso é muito importante se falar, sabe? Quais são os sintomas, então, mais nítidos de um possível infarto? O típico, tá? A dor em aperto no centro do tórax. No centro. A dor em aperto. Tá. Essa é a dor típica. Mas não se nega a outras dores. Principalmente quem já tem fatores de risco. E os fatores de risco hoje eles são muito bem conhecidos. A hipertensão é um super fator de risco. O diabetes não se fala. A dislipidemia, que é o colesterol, o LDL principalmente alto, elevado. Então a dislipidemia, a hipertensão, o diabetes, tabagismo, né? Que impressionante o número de pessoas que ainda, né, fumam, né? Não vamos entrar nesse aspecto aqui, mas é um veneno, né, que as pessoas consomem. Que faltou a obesidade também, a gente tem que encarar a obesidade sim como um fator de risco super importante. Geralmente a obesidade vem apadrinhando esses outros fatores, a dislipidemia, que é o colesterol alto, o diabetes e a hipertensão. Então, se eu associar isso a uma forte dor no tórax, em aperto principalmente, essa dor é sim típica. Eu tenho que procurar um serviço de emergência porque tempo é vida. Tempo é vida do músculo do coração. Então, o quanto antes eu chegar num serviço especializado, num serviço de emergência, e eu conseguir ou tiver acesso àquela primeira abordagem do tratamento, seja ele terapêutico por via medicamentosa, por via cateterismo ou cirúrgico, eu estou salvando o músculo. E qual músculo? O coração. Aí é fundamental. Eu posso fazer uma pergunta que me ocorreu? Eu me lembro na Eurocopa, eu tava almoçando num restaurante e aí na TV um jogador, não sei se tu vai lembrar desse evento, no meio do jogo, um rapaz teve uma parada cardíaca. O Eriksen, não foi? Eriksen. Da Dinamarca e tal. Até o Bright White estava do lado. Viu a cena muito próximo do jogador do Grêmio. E aí dizem que ele chegou a de fato morrer ali. E foi... Sim. Não sei se tu lembra desse episódio e se tu lembra o que de fato ocorreu ali, isso é possível? É muito difícil entrar a fundo na questão patológica mesmo. Mas são alguns jogadores, nós temos
Fora o caso dele, nós temos um evento emblemático no Brasil, que é São Caetano e São Paulo. Claro, Eu Serginho. estava assistindo aquele jogo, aquele evento mudou lei no Brasil com relação a desfibriladores, o famoso DEA, desfibrilador externo automático. Então, para uso em grandes eventos, em grandes aglomerações, mudou-se lei devido a um evento super agudo dentro de um gramado num campeonato brasileiro, se eu não me engano. Acho que sim. Acho que sim. Foi E, com infelizmente, o zagueiro Serginho. infelizmente, ele não teve a chance de ter uma nova oportunidade, como foi o Eriksen, né? Eriksen. Que ele sobreviveu. E sim, ele teve uma morte súbita abortada. Ou seja, ele teve seus sinais de vida, todos eles paralisados. Ele estava morto, que ele conseguiu, por uma técnica muito precisa, de quem participou da cena de reanimação, né, da parada cardiorrespiratória que ele teve. Sim, ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele teve o recuperar dos seus sinais vitais e da sua vida ali. Então, ele teve o desfecho mais duro e conseguiu recuperar os seus sinais vitais e recuperar a vida, para depois se tratar, se descobrir o que levou ele a ter uma parada cardiorrespiratória. É bem interessante que abaixo, eu não quero errar o número, tá? Mas acredito, abaixo de 30 ou 32 anos, se pensa nessas paradas ou nesses eventos súbitos, como nós tivemos, inclusive, né, num evento esportivo aqui em Porto Alegre, Assim. ainda esse ano, se pensa em cardiopatias estruturais ou congênitas, em que aquele órgão, o coração, ele já vem com alguma coisa congênita, ou seja, genética, lá de trás, que possa levar ele a ter uma cardiopatia. Uma famosa é a miocardiopatia hipertrófica. E acima de 30 ou 30 e poucos anos, nós já começamos a pensar no infarto ou a doença da coronária, a doença de hábitos. Ela é genética e de hábitos de vida. Aí interessante. entra os itens que tu relatou agora há pouco, os fatores ali, né? Então, e quando a gente mistura fatores genéticos, que sim, pode influenciar nas coronariopatias, né, nas doenças das coronárias, e com essas, somando-se as questões socioambientais, às vezes eu ligo a panela de pressão para que o evento infarto aconteça. No caso do jogador, eu jogaria mais para o outro lado. Tá? Genético. Congênito ou genético. Congênito. E bom, ele teve sorte, dá pra dizer assim. Ou tipo assim, ou foi competência de quem estava presente no evento. Eu tenho que dar uma parada para respirar, para pensar. Sim, sorte em absoluto. Mas sorte de ter uma equipe muito bem treinada. O futebol profissional, ele é um celeiro de especialistas. E tem especialistas extremamente competentes nessa questão de vida, de segurança de vida, ou manejo com relação à vida, que foi o que aconteceu com ele, foi o que aconteceu com uma série de jogadores de futebol, e o futebol, ele tem um recurso financeiro um pouco melhor, né? Isso é verdade. Então, ele acaba tendo o melhor especialista lá dentro do gramado. E aquilo eu acho que era uma Eurocopa. Era uma Eurocopa. Então, felizmente, ele teve o evento sorte, a questão técnica muito bem aplicada ali, na beira do campo, e ela tem que ser aplicada ali. Tá? Não se remove aquele atleta. A sorte está no atender de forma muito rápida. Poderia ter sido... Desculpa. Não, eu digo, assim, com 10 segundos depois, poderia ter sido perdido a vida. Tempo é vida. O quanto antes. E tem uma questão. Quanto mais protocolar e mais técnico for aquele procedimento de manejo da vida, de ressuscitação, ou do ressuscitar da vida, nós chamamos de suporte básico de vida. Né? É um Basic Life Support, o suporte básico de vida. Quanto mais técnico e protocolar ele for, melhor é para chance de sucesso na reanimação. Ele é muito bem organizado num passo a passo
para que ninguém faça diferente daquele passo a passo. E as pessoas sentam e estudam muito de como reanimar. Para ter o sucesso ali, né? Sucesso. Porque, por cara, isso, tu não tem tempo, né? Como tu disse, o tempo é precioso nesse momento. Sabe, Rafa e Duda, eu posso trazer um episódio meu. Pode falar, por claro, duas óbvio. vezes eu tive que fazer isso na beira de praia. Uma vez lá em Santa Catarina, outra vez aqui no nosso litoral gaúcho. E é um ambiente muito agressivo, sabe? Na areia. Tu reabilitou. Na verdade, não é, a palavra ali é o manejo de suporte básico de vida, né? Tá. É o reanimar. Tá, o termo reanimar. correto. E é muito tenso, é muito deve angustiante. Só que quanto mais técnico for, menor é a chance de erro. E quanto mais racional ele for, menor é a chance de erro. Infelizmente, ali não é um momento para emoção na atuação, e sim para razão na hora do atuar. Que aí o sucesso ele é bem mais E próximo. eu posso te perguntar se tu obteve sucesso nas duas? Numa sim e outra não. Tá? Não tem como saber o diagnóstico da segunda, que foi lá em Santa Catarina. Não era nem brasileira, né? Não quero trazer isso aí, mas o período todo, tá? O tempo todo de reanimação perdurou por 45 minutos. Imagina. Inclusive veio um suporte avançado. Sim. Veio um suporte avançado de vida, um helicóptero lá público do Sim, Poder Público do de Santa estado, Catarina, tal. do Estado, e com equipamentos extremamente avançados de compressão pelo próprio equipamento e desfibriladores, tanto que não teve nem a chance de desfibrilar. Provavelmente o tipo do acometimento ali da doença do coração ou vascular era outro tipo. Era muito grave. Infelizmente era muito grave e o sucesso não E o que aconteceu. deu certo foi aqui? Foi aqui no tem litoral, contato com a pessoa? no litoral gaúcho. Eu tive contato depois porque eles eram trabalhavam ali naquela região ali de praia ali com venda, comércio. E eu tive contato com os familiares. Ah, que legal. Ele tinha vindo para Porto Alegre, transferido. Eu acompanhei na ambulância, eu e um anestesista. Acompanhamos ele na ambulância. E o evento se deu de novo na ambulância. Ele teve uma nova parada na ambulância. Nós Geralmente paramos a tem ambulância. mais seguidas, né? Até a entrada do serviço de emergência lá em Capão da Canoa. E depois ele foi transferido para Porto Alegre com vida. E o melhor de tudo, não basta ter vida. Tem que ter vida de relação. A vida que vai comer um churrasquinho depois com os parentes e os amigos. A vida que vai poder ir a um shopping center, a um cinema. Ou até jogar um futebolzinho. Pois é, cara, até um grande amigo meu, o Leiva, né, teve a sua vida profissional ceifada por um problema cardíaco, né? Eu não lembro exatamente o nome do acometimento dele, mas enfim, ficou muito famoso, todo mundo soube, né? Porque, enfim, um cara que é famosíssimo e estava aqui no Grêmio e tal. Mas, assim, ele também é uma prova de que hoje ele, corre, joga seu beach tênis. Acho que não joga mais futebol porque parece que não pode chegar num batimento e tal. Mas ele é uma prova viva de que um pouco do que a gente está conversando aqui, que é a tal da reabilitação cardíaca e o que fazer pós-infarto ou problema do coração, né? Porque no caso ele não foi um infarto, né? Ele foi avisado antes que ele poderia vir a ter, né? O quanto isso, esses problemas como o do Lucas Leiva são comuns em pessoas que não sabem que isso pode acontecer. Eu não sei se eu fui claro na pergunta. Sim. Tá. É comum, é extremamente comum, que é o acometimento, né, ou a doença que mais... Mas eu digo, as pessoas não têm como saber. Ela, por muito tempo, ela pode ser assintomática total, em absoluto. Não ter sintoma algum. E ter o primeiro evento de forma gravíssima, o infarto. Infarto. Mas o coração pode dar sinais. Só que, normalmente, a população em geral ela não consegue mapear com exatidão esses sinais. Eu, que trabalho, atuo, eu já tive dor no peito correndo na esteira, na academia, algumas vezes. E quando acontece, né, no nosso corpo, é interessante estar aí agora comigo, eu tenho eu fui passou, algumas vezes eu corria, eu sentia, é uma dor osteomuscular, né, no ombro. Não.
Ah. Às vezes o cara acha que é até muscular, né? Exato. Acho que é da costela, sei lá. Aí eu acabei, lá na instituição onde eu trabalho, não, eu quero fazer um eletro. Fiz um eletro de repouso. Não tinha nada. Ainda um amigo pessoal lá, que era o chefe da emergência, ele ainda debochou de mim. Ah, para de choradeira aqui comigo. Eu, tá, tudo bem, né? Ah, tá chorando? Tá, vamos fazer eletro. Fiz eletro. Normal, né? Um eletro normal. Continuava correndo na esteira, fazendo meu exercício aeróbico. Eu sou um faixa preta de jiu-jitsu, né? Talvez seja a minha terapia principal aí, o jiu-jitsu. E já senti aquilo, me senti surfando também, remando. E eu, tem alguma coisa. Mesmo tendo um eletro em mãos, de repouso, eu não estou satisfeito. Eu fui fazer uma ergoespirometria. E aí na ergoespirometria, que é um exame que gera um esforço máximo, e opa, meu eletro normal, a condição cardiológica normal, e mesmo assim ainda fui fazer outros exames que é super interessante, na verdade é básico que a gente faça, né? Eu tenho 46 anos. É correto, a gente fala muito aqui que os homens costumam não fazer. Cara, eu nunca né, fiz, eu tô cada dia mais... Na verdade, tu fez o correto, né? Sabe que se eu fizesse um terço de exames ou consultas que a minha mulher e a minha esposa fazem... Não, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu já estaria contente. Mas nós, homens, a gente negligencia as próprias dores, os próprios problemas e empurra com a barriga, literalmente. Isso é um grave erro, tá? Todos nós aqui Sem cometemos dúvida. e acredito que uma parcela gigantesca da população. Então, assim, eu que trabalho na área, eu também já tive as minhas dúvidas. Será que meu sintoma é cardiológico ou será que meu sintoma é muscular? Peca pelo excesso. Perfeito. É a minha Vai opinião. atrás, velho. Perfeito. Peca pelo excesso. Cara, eu vou marcar fazer esses... Aqui Combinando com o Bodanese aqui, né? Falar com o Bodanese. Dividimos clínica ali. Então, o Bodanese veio aqui, falamos sobre VO2 máximo. Não, e ele é fera, né? Ele é muito bom, a gente adora ele, cara. É um baita. Aliás, se quiser ver aí, tem um episódio sobre VO2 máximo. Acho que foi a segunda aula Foi a da primeira temporada. Eu acho. Segunda ou terceira? A segunda foi aula. com a doutora Magda de sono. A segunda do sono, Isso. exatamente. O que tu ia perguntar? Eu ia perguntar agora, indo aí para esse lado da tua experiência, da tua vida, né? Primeiro foi muito legal, tu falaste sobre como é que é a pata de elefante, né? Porque Duda, ele tá convivendo com pessoas que passaram pelo evento. Então ele Sim. escutou da boca das pessoas o que elas sentiam. Isso é verdade. É, Acho o que é a melhor crivo, definição melhor que alguém definição. pode ter. E aí a pessoa vai lá, teve o evento, normalmente, né, o infarto, e ela vai se tratar contigo, ela vai se reabilitar, ela vai buscar esse retorno de vida ou essa nova trajetória contigo. Quais são os mitos que existem, quais são os medos delas e como é que tu busca tratar essas pessoas, ao menos o start para que a gente desenrole o tema. Interessante, tá? Primeiro que a reabilitação não é somente o retorno à função, às atividades físicas, usar a estratégia do exercício enquanto terapêutica. Reabilitação, ela engloba um trabalho multiprofissional. E porque não chega somente uma pessoa precisando se reorganizar ou se condicionar fisicamente. Chega uma pessoa que tem anseios, que tem medo. Sabe que é comum no primeiro dia o paciente ou a pessoa ela chega com os ombrinhos para frente. Então, se for cirúrgico, que tem uma coisa chamada esternotomia para ter acesso ao coração, chega abraçado num travesseiro. Tem até nome bonito agora, o pessoal inventou um nome que se chama amigo do peito. Para na hora de uma tosse, na hora de um... Sim, porque dói, né? Claro. O procedimento cirúrgico dói. Então, vem com aquele perfil de proteção extrema, com os ombros anteriorizados, e com o passar dos dias a pessoa vai se soltando. Eu tive uma senhora agora, interessante que o questionamento dela foi, quando é que eu posso arrumar minha casa? Quando é que sabe, é uma coisa do dia a dia cotidiano. Eu posso varrer, eu quero varrer minha casa. É um anseio dela e talvez ela tenha aquilo ali como um hábito da vida dela e ela está preocupada que ela não consegue fazer as atividades do dia a dia. Um outro senhor hoje mesmo me falou, eu posso dirigir ou não posso dirigir? Porque a pessoa dá alta de um serviço hospitalar e ela dá alta para onde? Para quê? Para uma caminhadinha na rua? Isso não é mais válido. Perfeito. Sabe? Felizmente, se caminha a passos largos para a mudança. Dá uma caminhadinha na rua. Caminhar quanto? A que velocidade? Quanto tempo? Muito genérico, né? Intensidade. A mesma caminhada vale para o Duda e vale para o Rafa? E vale para mim? E vale para o senhor de 80 anos? A mesma caminhada vale para um paciente que eu tive, que era faixa preta de judô, jiu-jitsu,
que infartou surfando lá em Torres. E ele falou para mim, eu tenho que voltar a trabalhar. E o meu trabalho é com intensidade extrema, dando aula de judô, por exemplo. Eu vou voltar. E a ocasião o médico, não, vai jogar xadrez, baralho e dama. Aí eu fui até o médico assistente, o cardiologista, deixa eu, entre aspas, expor esse rapaz, né, esse senhor a riscos, só que é o risco controlado, é o risco com medida. E aí a gente vai chegar até aquele ponto final, que é o ponto dele ter de novo uma ambição esportiva e de novo usar a sua ferramenta, que é o corpo, para atividade laboral dele. Então é bem interessante, a gente caminha do primeiro dia, que nem o Rafa perguntou, do primeiro dia de uma saída, porta fora do hospital, até o dia de retorno absoluto. A atividade laboral, a atividade física e quando necessário ou vontade, a missão esportiva. Por que não? Porque, cara, a gente ouve muito, né, de pessoas que colocam esse stent, que fala? Stent. Stent. Com temudo no com final. temudo, um stent. O que de fato o stent faz no coração e por que em algum momento aqui antes tu falou que de repente pode até ser melhor do que o coração? Interessante. Infarto é a falta de sangue. Tá. É a falta de fluxo. É Não a falta bombeou de o suficiente. Oxigênio. Obstruiu o caminho. Tá. O vaso fechou por placa, o famoso ateroma, a placa de gordura, ou aquela placa quebra e solta um trombo. Isso é um infarto. Infartou, faltou fluxo, faltou sangue. Tá. Faltou sangue, faltou oxigênio, faltou nutriente. Morreu uma partezinha do coração ali. Exatamente, Rafa. Quanto maior o tempo sem sangue, maior é o risco de morte do coração. Então, de áreas do coração. E, claro, né, é que não vou entrar muito tecnicamente, mas são várias coronárias, cada uma leva para um determinado segmento do órgão do coração e cada uma tem o seu grau de importância. E, às vezes, infarta mais de uma. Ou, às vezes, mais de uma pode ter obstrução. Então, e nem sempre o stent entra só no evento do infarto. Ele pode entrar antes, e até deveria. Quando eu tenho um grau de obstrução, por exemplo, eu vou chutar um número, 70% de uma coronária obstruída. Eu posso sim, por opção terapêutica do médico, entrar com um catéter lá na coronária e colocar um stent. O que o stent faz? Ele abre de novo o caminho. É uma molinha, né? Ele abre o caminho para que o fluxo de sangue se reorganize. E aí, onde eu tenho sangue, eu tenho vida. Aí eu continuo a ter um órgão funcionante, porque eu levo oxigênio, eu levo os outros nutrientes. E isso não tem como falhar. Essa parte que foi colocada. Tem. Tem como falhar. Não é uma matemática exata. Nunca vai ser. Tá? Mas a gente tem um grau de assertividade muito... O nível de ciência e de técnica e de tecnologia está muito alto. Então, esse um dos procedimentos viáveis, que é por percutâneo, que é o cateterismo, ele tem um nível de acerto ou de eficácia, melhor dizendo, altíssimo. E esse paciente, essa pessoa, ele sai desse bloco cirúrgico, dessa sala de cateterismo ou de um tratamento medicamentoso e ele já no primeiro dia ele começa a ter alguma intervenção física. Claro que eu dou tempo para esse coração. Quanto maior o tempo de infarto, maior é o tempo de sofrimento do coração. Eu dou um tempo também para esse coração descansar. Se jogar uma bola 90 minutos, ou 90 minutos mais uma prorrogação. Vou cansar mais do que jogar quadríceps no outro dia. Claro, óbvio. Né? Entendi. E ele continua sendo irrigado. Agora, imagina um coração que ele perde o fluxo de sangue. É óbvio que ele vai ter uma lesão, é óbvio que ele vai ter uma agressão, é óbvio que ele vai ter um processo inflamatório. Eu dou tempo um pouco para ele descansar. Mas já lá no primeiro dia eu começo a reorganizar o entorno. Todo o resto. Eu começo a dar algum estímulo para a musculatura periférica, eu começo a dar algum estímulo para que o próprio coração se reorganize no seu bom trabalho, comece a jogar seu fluxo de sangue, seja lá para uma panturrilha, um gastrocnêmio, seja para um quadríceps, para subir uma escada, por exemplo,
ou seja, para o cérebro, para oxigenar o cérebro. E eu começo. E aí aquele sangue começa a retornar com o seu oxigênio, com todos os seus nutrientes. E aí eu vou dando trabalho de novo para que o corpo comece a se remodelar. Então eu vou incomodando, entre aspas, ele e ele vai se reorganizando. É um sangue que transporta mais oxigênio, é um músculo lá na frente. Alguém já deve ter falado aqui em algum outro podcast, a tal da mitocôndria, né, que tem dentro do músculo. Fala sempre. É que a mitocôndria é a vida, é a organela da vida. Então que aquela mitocôndria trabalhe pegando bem aquele oxigênio, fazendo a célula do músculo trabalhar com qualidade, e assim caminha a reabilitação. Tem protocolo para isso, tem técnica para isso. Claro, lógico. Tá? E nem sempre, às vezes o infarto pode realmente machucar o coração. Mas a gente melhora o resto. É porque eu acho que né, Rafa, o grande preconceito para reabilitação é o medo de nunca mais conseguir fazer nada. Exato. E aí entra o papel muito importante da fisioterapia esportiva ou da reabilitação cardíaca, que me corrige, por favor, Vinícius. Lembra que a gente falou em dado momento, a gente fala aqui do exame de secar, da lesão. O músculo cardíaco, imagina que ele, como se fosse as células do músculo cardíaco do coração, como se fosse um monte de balão. E dentro desse balão, tá, tem um negocinho chamado tropomina. Então as que morrem ali é com os balão estourou. E aí vaza essa tropomina, que seria para o músculo, quando a gente falou, seria o secar. A lesão no coração seria o nível de tropomina. E aí um médico, um fisioterapeuta, a equipe multidisciplinar, ela vai avaliar esse nível de lesão através desse valor e vai entender certinho quanto eles podem colocar de esforço para que faça o trabalho de melhora. Então a reabilitação cardíaca, ela não é simplesmente eu posso fazer exercício. Não, o exercício é o remédio. Só que ele deve ter controle de dose, de frequência, e quem vai dar essa dose e a frequência é justamente o profissional que está te acompanhando. Então, é bom, mas busque um profissional para fazer isso. Isso que é interessante, mas ele é o remédio. Ele é maravilhoso o assunto em si, né, cara? São marcadores, tá? Marcadores, Sabe, isso. eu vou fugir da pauta. Esse tempo você estava numa palestra aqui na PUC, e um fisioterapeuta de um grande clube aí de Porto Alegre, falando sobre secar, e eu queria saber qual era a escalação, era o Internacional, tá? Qual era a escalação que o Inter ia entrar. E eu perguntei, vem cá, o CK vai tirar algum jogador do time esse domingo agora? Ele falou, não posso contar. Então, o CK é um marcador, mas ele sozinho não diz muita coisa. Então, na cardiologia ou na cardiopatia, no infarto também, eu tenho biomarcadores que nos dizem muito, nos orientam muito. Mas ele não me tira da atividade funcional, da atividade física. Ele dosa. Ele gradua. Isso. É perfeito. E até onde eu vou chegar? E aí entra o negócio da senhorinha ou do senhorzinho. Até onde ele pode andar, qual é a intensidade. É nesse sentido, né? É total nesse sentido. Eu posso citar exemplos. Por exemplo, um jovem na casa dos 40 e poucos anos, e é uma década perigosa com relação a eventos coronarianos, dos 40 e alguma coisinha até os 50 e pouquinhos também. Eu faço 42 amanhã, dia 10. Estou no 46 aí. Não vem me infartar. Faz o de rotina. Não vai, tu é atleta. Eu sou atleta. Então, assim, mas mesmo assim, atletas também tem que cuidar do coração. Eu também acho que tem que dar uma olhadinha nele. Então, a gente mensura conforme uma faixa etária, conforme um peso, conforme o sexo, conforme a idade, eu vou protocolar uma frequência cardíaca de alvo. E tem cálculos matemáticos. Tem aquele famoso 220 menos a idade. Ele não é tão assertivo, mas ele também vale. Para a população em geral, ele é interessante. Como é que é essa aí? Desculpa. É o 220 menos a idade, que é o mais famoso. E isso seria o quê? O máximo? O teto. Mas nós nunca trabalhamos o teto. Trabalhamos no 40 anos, tá? Tá, 40. Então seria o 220 menos a idade. Eu fugi da aula de matemática aí. Me ajuda aí. 180. Não, ele é o mais grosseiro de todos os testes, tá? Existem outros. E eu uso outros na minha prática diária. Mas ele tem uma certa assertividade. Eu já fiz inúmeros protocolos e todos eles são muito próximos. Claro, se eu quero uma efetividade extrema, eu não uso nem esses cálculos. Eu uso o padrão ouro, que se chama ergoespirometria. E aí ele me dá um número mais próximo do mágico, onde eu tenho até umas curvas
A quantidade de oxigênio que entra para dentro do corpo e a quantidade de VO2, CO2. É os limiares que nós aprendemos com isso, o Rodrigo isso. Bodanelli. Ali eu tenho zonas. Ali me dá zonas de treino. zonas, Até mesmo a zona de risco isquêmico, de agredir o coração. Então, ali é o padrão ouro. Mas eu posso, e sempre se indica, se a pessoa não tem condições ou se não há acesso a esse exame, a esse teste funcional, se faça por outros protocolos. E eu consigo sim ter assertividade com um bom controle da frequência cardíaca com cálculos. E tem 3, 4 cálculos aí clássicos que a gente pode lançar mão, e todos eles com uma certa segurança. Mas ele não reina sozinho. Porque pode vir o paciente que ele toma um medicamento que segura a frequência do coração. Entendi. Daí Os mascararia beta-bloqueadores, por exemplo, o negócio. Né? Mascara a minha análise. Uhum. Mas a análise subjetiva ela é válida. Tem uma tal de escala de Borg, por exemplo. Escala de Borg me dá uma escala de 0 a 10 ou de 0 a 20, e a pessoa diz, pô, eu tô no 6, 7. Opa, não quero passar do 7. E eu fico naquela zona. Cara, quando eu jogo bola, meu coração chega num 170, 175. Futebol, Duda, a gente não passa dando sprint o tempo inteiro. Não, é pico. Então ali pode bater 175, 180. Tá. Mas a maior parte do tempo vai ficar no 100 e... Vamos chutar número aqui. 110, 120. Não, acho que até consigo Eu me ver. lembro quando eu fiz Mas numa corrida, por exemplo, que eu vou na rua... a corrida a gente dosa. Porque a corrida tem um pace, tem uma determinada velocidade, tem uma determinada frequência, e ela vai variando, ela às vezes até pode subir nos primeiros minutos, depois o próprio coração diz, não preciso de tanto, eu vou ficar nesse platô aqui. O próprio coração... O metabolismo em si, né? Olha aqui, ó, por exemplo, ó, doutor. Na quinta-feira, dia 27, ó, o meu coração ficou, ó, isso é uma corrida de 5 km. Ele tá vendo? Ele bateu no máximo 172. Ele ficou nesse limiar, ó. Ficou. Tá. Aí depende muito do objetivo. Pode dar uma fletada Mas aqui em zonas diferentes. Mas aqui eu tava confortável. Não confortável? Foi... É. A 100 e... Não. Foi o batimento médio, 160. Ah, Confortável, então, não me senti mal. Aí Entendeu? os treinadores, o pessoal que trabalha com alta performance, eles flertam muito em zonas. Eu uso na reabilitação, por exemplo, o treino intervalado. Né? O nome bonito é HIIT. E eu uso o intervalado. O intervalado eu flerto em zonas de frequência cardíaca um pouco maior e provoca um remodelar do coração e de todo o sistema metabólico e vascular. E lá da tal da mitocôndria famosa, né? Uhum. Com um treino intervalado. Eu jogo a frequência cardíaca para cima, eu jogo a agressão para cima e depois eu reduzo. Isso no aeróbico, tá? Sim, a gente faz no futebol, né? É o que a gente faz no futebol, mas eu achei o gancho maravilhoso, né? Porque olha, passou desapercebido, mas é uma técnica que traz muito medo de quem já teve algum evento cardíaco. Eu não posso fazer. Eu não posso elevar minha frequência cardíaca muito. Não, o especialista acabou de mostrar que ele usa isso como protocolo. Né? Aí, na verdade, a gente deve usar. Olha que legal. Só que a educação do paciente é fundamental. Uhum. Nesse Sim, aspecto. até porque não tem medo de ficar, Por exemplo, lança-mão ou de um smartwatch. Eu não gosto muito dos periféricos, então eu sempre uso um central. Tá. E o meu é aqui, né? Mas pensa em quem teve, por exemplo, um evento cardiológico, ou já tem uma cardiopatia que possa ter algum problema vascular na periferia e a marcação não seja tão precisa. Cada vez mais, né? Sem falar em marcas, mas tem relógios que têm uma sensibilidade muito melhor para uma precisão boa. Eu sempre analiso com os centrais e comparo. Se o periférico der legal, eu até incentivo que o paciente use. Tá? E aí no momento da intensidade numa zona mais alta, eu oriento muito o paciente, olha como dá, tá vendo? Tem uma jovem lá com 36 anos de idade que ela chegou a entrar no grupo de insuficiência cardíaca para um possível transplante. Ela não tem doença da coronária, tá? Não tem relação com o infarto. As coronárias elas são legais. Mas ela teve outros acometimentos e ficou com uma insuficiência cardíaca. E ela chegou a entrar em uma possível fila de transplante. E aí uma capacidade do coração em percentuais estava muito baixa.
né? Chegava a 24%, vamos dizer, de um total de um coração. Se chama fração de ejeção. O normal é acima de 60%. E estava muito baixo. E ela falou, meu sonho é conseguir voltar a jogar meu vôlei. E ela falou, eu vôlei com as amigas, né? Era uma coisa muito... Era muito... Um hobby mesmo. Brincadeira. E era um sonho dela conseguir. Eu falei, vamos lá. Vamos. E a gente usou muito o intervalado no treino aeróbico. Claro que eu não dispenso o treino de força, eu sou um fã do treino de força. Eu queria depois entrar nesse assunto também da força. O treino de força complementa o treino aeróbico. E é onde eu consigo ter um melhor aproveitamento, por exemplo, de tudo que chega lá na periferia, lá no músculo que está trabalhando no evento esportivo. E ela hoje, ela faz academia, ela frequenta o grupo de vôlei dela com qualidade. Ela tem uma vida muito próxima do normal. Ela nem lembra como era no ano passado, por exemplo. Aqui trabalha, hein? Pô. Quanto mais técnico for, menor o risco. E geralmente os resultados são muito legais. Assim, e até eu 20 anos, 2 décadas, 21 anos eu faço isso. E até hoje, sabe, às vezes meu olho enche de lágrimas. Assim, Imagina, eu ia dizer isso agora, velho. Cara, deve ser... Só que não vem sozinho. Vem acompanhado de uma educação do paciente, vem acompanhado de um apoio psicossocial. Sim, sem dúvida. De um suporte nutricional. Não existe reabilitação cardíaca sem suporte nutricional. O quanto ele vai aportar de proteína, por exemplo? 1 grama, 1,5, 2 gramas? Mais, menos? Ele tem que baixar os índices de massa corporal, por exemplo? Ele tem que baixar o percentual de gordura? Como é que está o LDL? Na reabilitação caminha de mãos dadas com acompanhamento nutricional. Contigo, Rafa. Que legal, muito legal. Olha, mãos dadas contigo. É uma área que eu realmente não tenho essa experiência, óbvio, adoraria aprender, mas eu imagino que ela vai muito sempre caminhando com o que a gente prega, que é uma alimentação mais saudável. Porque, querendo ou não, o que tu falaste a respeito de dislipidemia, de hipertensão arterial, de obesidade, está linkado a uma diabetes, diabetes tipo 2 principalmente, está linkado a uma alimentação ruim. Então, quando a gente inverte isso e aí cai para uma alimentação de performance, de bem-estar, deve ser um pouco similar, claro, com as suas particularidades, mas deve ser bem interessante e algo que cativa muito também. Ele é bem próximo da alta performance. Ah, que legal. Ele é bem fisiológico. Na verdade, a reabilitação cardíaca, nesses treinos combinados entre os treinos aeróbicos e os treinos resistidos de força muscular, ele é muito próximo não da alta performance, né, que é um mundo muito à parte, mas ele é muito próximo dos treinos, sim, de performance. Lá naquele primeiro momento, nós chamamos de fase 2, a fase 1 é dentro do hospital, onde a gente começa a reintroduzir a atividade física somente para manutenção e diminuição de perdas, e dentro da reabilitação, a gente começa com redução de perdas, reorganização e cai dentro da performance. É porque, né, Vinícius, para cada pessoa que está sendo reabilitada, essa é a palavra. É uma performance, é uma alta performance, poder de novo ter uma atividade, né? Isso, e geralmente não. É muito heterogêneo, mas eu pego do atleta que pode ter algum acometimento, né? Vocês lembram do Coração Valente? Sim, claro. Washington. Né? Ele desculpa se ele se incomodar aí, mas é coronariopatia. E ele continua jogando profissionalmente. Sim, sem dúvida. Com cuidados. E tá aí tranquilo, vivendo tranquilo. Joga a partida de... Tanto que ele ganhou esse apelido, né? Coração. Então a gente parte de um atleta que pode ter um evento e tem muito sedentário, né? Tem muito sedentário. E é tão legal, sabe, a gente pegar esse sedentário que ele nunca teve o hábito, ele nunca teve o aprendizado da ferramenta exercício, da ferramenta controle e bom aspecto nutricional, e ele é inserido nesse belo ambiente da ferramenta exercício. O famoso análise que vem para o bem. Então, é uma nova chance. Exato. E consegue reorganizar muita coisa. Muita coisa. Mas o melhor, né, Vinícius, é que as pessoas possam
não precisar passar pelo evento, né? O sonho seria a A prevenção. prevenção. Certo. Aparece na clínica, na prática diária e aparece, mas ainda engatinha, né? O certo, a palavra prevenção deveria prevalecer aí quando se fala em busca ou tratamento de saúde. Remediar sempre vai ser o caminho mais duro e o caminho mais difícil. Aparece sim, sabe? Poxa, eu tô com uma dislipidemia, né? Eu tô com colesterol alto, tenho um grau de obesidade aqui, meu médico falou que eu tenho que baixar meu diabetes. Apareceu essas semanas uma senhora com hábitos, né? Com o clássico que a gente vê aí no nosso meio da população em geral, que pouco ou nada de atividade física, com hábitos alimentares, né? Sem um grande controle, às vezes nenhum. E apareceu lá com marcadores, né, hemoglobina glicada totalmente alterada, um triglicerídeo totalmente alterado, marcadores de dislipidemia, de colesterol totalmente alterados. E ela procurou antes do acometimento. E era isso que todo mundo tinha que fazer, né, cara? Esse é um cenário maravilhoso, tá? Sim, a população vem mudando, tá? Ah, tomara, velho. Nós vamos mudar, né, Rafael e tu? Olha, um dos motivos que a gente vem fazendo isso aqui é justamente para conscientizar as pessoas, porque a gente acabou falando de novo no final de alimentação, acabou falando de treinamento, de atividade física e, claro, com certeza a gente também bate na tecla, não chegamos nesse ponto, mas a questão da qualidade do sono influencia diretamente também em eventos cardiovasculares, né? E a gente até, inclusive, falou isso num dos episódios aqui. No podcast sobre sono. Eu ainda levei o meu, porque eu durmo e sempre vejo o meu batimento, né? E o meu batimento em repouso, ele é 38, 39, 40 no relógio, né? E eu sempre, né, eu falei, acordo e olho quanto foi para ver se eu dormi bem. Ela assim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem um dado... Tem tudo a ver. Não, ela falou assim, não quer dizer que tu dormiu bem ou mal. Ah, não, tá. É isso, nesse seguinte. Mas sim, o meu batimento em repouso ele é muito baixo mesmo, mas o meu basal é baixo. Ah, não, eu dei uma delirada aqui, desculpa. Batimento baixo em repouso, por muitas vezes indica bom condicionamento. Sim, foi o que ela falou. Isso. Mas não quer dizer, a dúvida era se eu tinha dormido bem ou não. Ah, sim, ela sim, disse sim, assim, não, Duda, isso não quer dizer que tu dormiu mal. Tu pode ter dormido bem e teu batimento tá em 44. Porque o meu normal é 38, 39. Tá bem condicionado, hein? Exato. Não, eu tenho um bom condicionamento, teoricamente. O Duda é atleta, atleta. De endurance ainda. Vamos ver. Mas agora tô muito curioso para fazer o preventivo. Nós vamos ter que fazer isso aí, Rafa. E vamos tentar fazer num episódio. E colocar aqui para o pessoal olhar. Colocar aqui, cara. Muito vamos legal. fazer uma aula sobre a prevenção cardíaca. Baita ideia. E a gente vai aqui no Centro do Movimento, vamos? Vamos desfilar no Centro do Movimento lá. Mostrar Vamos lá fazer. o teu perfil de atleta, teu histórico de também, atleta. Só eu vou lá correr, botar tubo. Vamos colocar o Duda para fazer uma espirometria. Vamos Sim, lá fazer. ele prometeu desde a temporada passada. Então, tamo lá. Tu e o Bodanés vão estar lá? Claro. Então, Vamos fazer. Só fechou todas. Tia, olha aqui, posso dar os nossos presentes para o nosso convidado de hoje? Devemos dar os presentes. Porque a gente até bateu já o horário que nós combinamos com... Porque, cara, as pessoas que vêm aqui, elas são pessoas absolutamente importantíssimas. E a gente não pode ficar também tomando tempo, porque elas estão num trabalho extremamente importante. Bom, deixa eu dizer, Vinicius, que o Centro do Movimento, no qual tu conhece bem, né, um dos nossos parceiros aqui, então é uma equipe multidisciplinar, atendimento integrado e foco no que move você. Garanta o seu horário. Bom, a gente já está prometendo aqui, em breve nós estaremos lá, vamos fazer uma aula sobre lá no Centro do Movimento, hein? Alô, Centro do Movimento, hein? Deixa tudo agendadinho para nós, aí nós vamos lá encher o saco dos guri. Bora. Pode ser? Com certeza. Então tá bom, também tem Baden torrefação de cafés especiais, aliás, já vou até presentear. Esse café, olha, tem café e tem Baden, tá? Esse Baden Café é bom. Baden. É Isso bom. aqui é maravilhoso. É muito bom mesmo, velho. Ó, tem novidade, viu? Tem usando o cupom UMAAULA10, tu garante desconto tanto no site quanto no clube de assinatura. Entra lá, bom, tá passando aí no recuo da tela, né? Baden torrefação de cafés especiais. Também dá para conhecer lá o e-commerce da Baden, além de roupas e acessórios, tudo que envolve o universo do
café. Armazém Box 18 tá com o vale Vou pegar. Pega lá. Então, ó, tem Armazém Box 18. O Vinícius vai levar o vale presente lá da rapaziada, mas você pode passar lá também. Armazém Box 18 fica na São Manuel. Para vocês que ainda não comprou, certamente já conhece, né? Claro. Ali na São Manuel tem também o Tica Parrilla, é um clássico ali. Todo mundo vem aqui e sai feliz da vida, né? Isso aí. Nossos parceiros são os melhores, cara. Olha aqui, a Starta é um soft tech dedicado a transformar seguros e saúde. Aceleramos a digitalização de seguradoras, corretoras e operadoras com tecnologia IA e plataformas que reduzem custos, aumentam conversão e elevam a experiência do cliente. Essa frase eu acho top. Ó. Somos especialistas em transformar processos complexos em jornadas simples, seguras e escaláveis. É o que o Vinícius faz também com o pessoal, né? É, uma coisa complexa. E tem a xícara para tomar um cafezinho também da Starta. Aqui, ó. Eu vim. Isso aqui é máquina Natal. Eu vim para bater um bom papo com vocês. Sai cheio de presente. Não, tem mais coisa ainda. Presente, Cienza Pharma. Também. Esse aqui é os gummies, né? Gummies de creatina. Gummies de creatina. Aqui dentro tem 30 gummies. Contém 30, mesmo uma espécie de chicletinho assim. E aí, ó, sabor frutas vermelhas. É muito bom isso aqui. Eu sou viciado bom. Nisso aqui. E uma coisa muito legal desses gummies de creatina da Cienza é que existem outros no mercado que, para te chegar na dose mínima, que é em torno de 3 gramas, tem gente que toma um pouquinho mais, menos, tem que comer vários gummies. Esse aqui, um gummy já tem. Eu tenho 3. As 3 gramas. Seria o indicado. Primeira coisa que eu fui olhar. Realmente, né? Vou esconder da minha esposa esse aqui, tá? Isso aí, viu só? Todo mundo, né, cara? Esse negócio é um sucesso, cara. Sucesso. Ó, pra finalizar, Vivare Sleep Center. Durma num colchão Vivare, aí tu vai ver o que é dormir de verdade, cara. É impressionante, tá bom? Se não conhece ainda, corre para conhecer Vivare Sleep Center. Tem na Quintino, tem na Nilo, tem na Ceará, na esquina ali com a Sertório e lá na Paraguaçu, né? No litoral norte, perto de Atlântida, ali em Xangri-Lá em Atlântida. Vivare Sleep Center tá conosco também. Tchê, tem mais alguma questão a gente homem? ficaria horas conversando, pois mas... cara, assunto muito legal. Acho que ele pode né? voltar a outro momento, porque falar de treino... A gente falou de reabilitação cardíaca, mas falou de treino, falou de alimentação, que é tudo que a gente gosta de falar no programa aqui. E nem entramos no sono, mas também tem a ver também. A gente vai ficar mais uma hora aqui. Vinícius, ficar mais uma hora. Te agradecer de verdade e, principalmente, parabéns pelo teu trabalho. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas ali que tu mudou a vida, que tá ali te acompanhando e tá dizendo, pô, aquele cara ali me ajudou hoje, eu faço o que eu faço por causa dele. Né, que trabalho legal. Porra, velho, salva de palmas, velho. Eu é que agradeço, tá? Duda e Rafa, e conseguir pelo menos deixar a mensagem, né? O que tu disseste no final é a prevenção como carro-chefe. Caso não dê, caso, né, a gente passe por um momento difícil de um evento cardíaco, usar a ferramenta exercício, a estratégia exercício enquanto uma opção terapêutica, enquanto um remédio para retomar a vida. O que eu gosto passei por um problemaço, um infarto, eu não quero ficar naquela situaçãozinha de não posso mais nada na minha vida. Não, retoma a vida, retoma o prazer de viver, o prazer de ter uma atividade física como um aliado, e até ambições esportivas ou atléticas com bom treino, com qualidade e principalmente com segurança. Muito bom. Que espetáculo. Que Muito aula, bom. velho. Mais uma, eu tô apaixonado por fazer esse podcast. Ó, faz o seguinte, agora tem os insights do Rafa, a gente, ao final, sempre resume tudo isso e isso vira um corte. Né? Então, às vezes, o cara chegou até aqui, sabe que todas as aulas têm esse corte que o Rafa vai fazer agora sobre a aula de hoje. Pode procurar também. A gente volta no próximo sábado, 10 horas, mas tem todas uma aula sobre no canal e também no Spotify. Então procure o assunto e vá se divertir. A gente volta no próximo, né? Bora, muito bom. Tchau, até o próximo. Tchau. Valeu. Obrigado, pessoal. Uma aula sobre reabilitação cardíaca. A conversa com o Vinícius foi incrível e eu tirei alguns insights para colocar justamente aqui no nosso mapa mental. Então, qual foi a primeira coisa que eu peguei ali de insight do Vinícius? Exatamente isso, que o nosso coração,
ele não é aquela coisa frágil. Existe essa crença antiga de que o coração infartado ele fica frágil, ele fica fraco, quando na verdade ele está justamente tendo o movimento como remédio. Então a ciência atual ela mostra que a gente necessita ativar o coração, exercitar o coração quando a gente faz um processo de reabilitação cardíaca. E aí ele passou para a gente que o exercício como terapia ele deve ser entendido exatamente como um medicamento. O que significa isso? Tem que ter um profissional especializado para te prescrever isso, tem que ter especificidade, qual medicamento, qual exercício vai utilizar, tem que ter a dose, frequência, quantas vezes por semana, quanto tempo e justamente a periodização. Evoluir ele conforme a demanda necessária. E para isso, o Vinícius nos passou o protocolo de reabilitação em 3 passos, que seria uma avaliação funcional segura, antes de tudo entender onde a gente está e qual é o problema, a gravidade do problema, depois um treino estruturado e supervisionado por um profissional, no caso o Vinícius é um profissional que faz isso, e também para fechar a tríade de sucesso, que é a adesão medicamentosa, a supervisão profissional e, claro, o estilo de vida que a gente tanto fala aqui no programa. E para isso eu trouxe exatamente aquelas questões de estilo de vida que a gente mais defende. Então, começa tudo com um sono consistente, de 7 a 9 horas, uma rotina exata de sono, boa de sono. Depois, exercícios, tanto em zona 2, como a gente bem fala aqui, quanto em alta intensidade, para que a gente reforce o coração. A gente falou também sempre em evitar aquelas comidas mais industrializadas, os fast foods, também bebidas açucaradas. Falamos também em quebrar o sedentarismo, em fazer atividade, qualquer tipo de atividade, qualquer coisa que te proporcione uma vitalidade maior. Exposição à luz solar, que é muito importante, a gente se colocar em contato com a natureza, se expor à luz solar. Também falamos de evitar álcool e evitar principalmente o tabagismo, que está diretamente relacionado a eventos cardiovasculares, e também, muito importante, os vínculos sociais. Isso é muito importante para que a gente mantenha o nosso coração e a nossa saúde em dia, para não chegar nesse problema. E caso chegue, né, a gente tem todo esse processo de reabilitação cardíaca que o Vinícius nos explicou. E aí vem um dado bastante interessante que a gente tem que ligar um alerta, certo? Ele nos mostrou que aproximadamente 400 mil pessoas morrem no Brasil anualmente por algum evento cardíaco. Isso significa 30% de todos os óbitos que acontecem no país. Ou, para deixar um pouco mais específico e talvez impactante, um óbito com isso a cada 90 segundos. Então, aplicar tudo isso que a gente vem fazendo e vem falando aqui numa aula sobre, e talvez o item 8 e principal, além de aplicar, seguir a gente, dar o like e assistir sempre às 10 horas da manhã um pouquinho desse conhecimento que é de graça e que a gente pode colocar na nossa vida para evitar eventos cardíacos. Então, eu te espero até o próximo episódio de Uma Aula Sobre.